aqui a gravação. A Maura, a Graça, acho que está com o microfone desligado. Graça, o microfone está desligado. Você quer falar alguma coisa? Então, eu vou iniciar a gravação aqui. Aí, como eu estava falando para vocês, é essa questão da ideia da roupa. Então, o nosso texto, de algum modo, ele precisa ficar todo costuradinho. Como que se dá isso? Aí a gente vai começar a iniciar um assunto hoje, que é uma das partes mais importantes do texto, que é a ideia da coesão e da coerência. Vocês já ouviram falar em coesão e coerência em algum momento? Vocês lembram de ter ouvido falar disso em algum momento? Eu já ouvi falar assim, em coerência. Beleza. Então, assim, Ô, Lohane, eu entendi aqui seu recado no chat, tá bom? Não tem problema, não. A aula está sendo gravada, qualquer coisa você vê depois, tá bom? Mas, então, fica assim, né? Às vezes pode ser que a gente faça um texto e a professora coloque assim pra gente. O texto está faltando coesão e coerência. Mas o que é isso? Né? O que o texto de fato está faltando? Então, eu preparei um slidezinho aqui. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Sim. Sim. Beleza. Eu vou aqui na parte da apresentação. Peraí que está carregando. Bom, então, coesão e coerência. Que papo que é esse, né? Então, vamos lá. Coesão textual. Então, aqui coloca para a gente. A coesão é resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre as frases. Morre aqui. Então, a coesão, ela vai ser... Você lembra que eu falei com vocês da tal da ponte? A gente tem uma estrada aqui, e elas estão separadas. Como que a gente faz para chegar uma na outra? Aí que surgem as pontes, né? Então, às vezes, quando a gente vai pensar num texto, qualquer texto, mensagem de WhatsApp, e-mail, recado para alguém da família, a gente precisa pensar que o texto, as palavras entre os textos, elas precisam estar ligadas. Uma coisa precisa fazer sentido com a outra. Por exemplo, se eu vir para vocês e falo assim, a menina bebeu a menina água. A menina água é o quê? Dá uma sensação para a gente que está faltando alguma coisa, certo? Então, toda vez que vocês forem escrever algum texto, lembra dessa ideia de que as palavras, elas precisam formar uma ligação entre elas. E é por isso que falam, uma ligação entre as frases, os períodos e os parágrafos de um texto. Então, eu preciso ligar a menina com água. A menina bebeu água. Olha para vocês verem como uma palavrinha só, esse bebeu, complementa um sentido total entre essas duas palavras. Não vira mais duas palavras soltas, vira uma frase com sentido, certo? E aí a gente coloca assim também, né? A coesão vai colaborar com a organização, e aí ela ocorre por meio das palavras que são chamadas de conectivos. Isso aqui vocês não precisam anotar nem nada, não, porque depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Ok. Podem ficar tranquilos aí. Então, o que é essa ideia aí da roupa? É como se os conectivos, aí eu vou dar uma lista de conectivos para vocês usarem nos seus textos. É como se os conectivos fossem a linha que vai ligar esse pedaço de pano aqui com esse aqui. Por quê? Porque a coisa toda precisa fazer sentido. Às vezes o texto faz sentido para a gente, mas às vezes ele não faz sentido para quem está lendo. E ele precisa, chegar ali no leitor. Então, toda vez que a primeira coisa, quando a gente pensar em texto, eu pedir para vocês interpretarem um texto, eu pedir para vocês lerem um texto que seja, vocês vão pensar em coesão. Só que, além de coesão, vocês vão pensar assim, o texto precisa estar todo amarradozinho, precisa estar todo costurado. Escrever um texto é costurar uma roupa. Acho que dá pra gente, como se fosse aquela coisa de fazer um crochê, que seja, né? A frase daqui, ela precisa fazer sentido com a próxima. Seja um sentido de causa, seja um sentido de comparação. E tudo isso a gente ainda vai ver esse ano. Mas o mais importante é a gente poder entender o que é essa tal de coesão que o pessoal tanto fala.
A coesão ela é justamente a ligação entre as frases, entre os parágrafos, para fazer um texto todo. Pensou em coesão, pensou na linha de roupa, para poder tudo ficar ligadinho. Para a gente poder ler, seja sua professora, seja sua mãe, seja quem for, para poder ler e ver, isso faz sentido, né? E aí, quando a gente pensa no sentido do texto, a gente vai aqui para uma outra parte, que é a parte da coerência. Tanto a coesão quanto a coerência, elas vão andar juntas, né? Então, para a gente avaliar, o texto tá bom ou o texto tá um texto ruim? Porque se tiver ruim é porque tá faltando coesão e coerência, muito provavelmente. Então, o que é a coerência? É a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação. Então, é aquilo que eu dei um exemplo, né? Imagina se a costureira que fez a minha blusa aqui colocar a parte que é o braço aqui em cima. Não vai fazer sentido. Por quê? Porque a gente sabe como é que é uma blusa. Tem a parte, né, do braço, tem a parte do pescoço. Então, é como se fosse assim, a coerência é aquele texto que a gente lê e fala assim, peraí, a primeira frase faz sentido com a segunda. E o texto todo, ele faz sentido. Então, é por isso que é quando a gente fala assim, não, esse texto é incoerente. Por quê? Porque tá faltando uma certa clareza nesse discurso. E aí, como que a gente consegue uma coerência? É como se fosse assim, a gente agora sabe a teoria. Mas como que a gente faz para ter um texto coeso e um texto coerente? A primeira coisa, a gente precisa conhecer os conectivos. Quem que são os conectivos? São as pontes. É o que liga a palavra X à palavra Y. Elas não passam a ser mais palavras soltas no texto. Elas passam a ficar conectadinhas. Tá joia? Então, a gente precisa... Porque às vezes fica assim, né? Uma coisa quase que abstrata. Meu Deus, mas o que é a pontuação? O que é o texto? O que eu tenho que fazer para escrever um texto bom, um texto ruim? A gente vai agora por passos. Tanto para a gente poder interpretar um texto, tanto para a gente poder escrever um texto. Certinho? Se alguém tiver qualquer dúvida, é só ligar o microfone e me perguntar. Tá bom? Vou encaminhando. Boa noite, Isabel. E aí, Yara, boa noite, tudo bom? Boa noite, estou aqui junto com o Paulo, tá? Então tá joia, obrigada pelo aviso aí. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa dar uma clareada, né? Porque na primeira aula vocês me falaram muito assim, pontuação. Tem dificuldade de pontuação. Mas eu acho que antes da pontuação a gente precisa entender alguns elementos do texto. E às vezes até alguns elementos da fala, né? Por exemplo, supondo que você está conversando com uma vizinha sua. Sua vizinha está falando, e sua vizinha começa a falar assim, livro, bola, chiclete. Ela está falando só frases soltas. Aí você, como se dentro de você está assim, gente, mas essa moça tá meio incoerente, né? A gente mesmo costuma classificar as pessoas assim, não, isso tá meio incoerente. Por quê? Porque tá frases soltas, não tem uma ligação, não tem a costura, né? O exemplo da costura não faz aí um sentido. Se não faz sentido, não tá coerente. Se as frases não estão ligadas uma na outra, é porque aí não tem coesão. Vocês não precisam gravar assim, coesão é isso, coerência é isso. Vocês só precisam entender como aplicar isso no texto de vocês. Uma coisa muito importante é toda vez que a gente escrever um texto, a gente relê. Porque às vezes a gente está escrevendo, está lá escrevendo. Mas a gente come as palavras, vai ali uma vírgula que às vezes não se encaixa. Então é muito importante a gente prestar atenção e reler o nosso texto. Tá joia? E aí, agora aparece uma próxima etapa aí pra gente. Que eu coloquei um resumozinho aí, só para a gente ter uma noção. Então, a coerência, ela vai ser o sentido, é aquela nossa vizinha que vai falar uma coisa sem sentido mesmo, e aquilo vai fazer com que a gente não entenda, certo? Tá incoerente. E aí, a nossa coesão vai ser ali, ganhos semânticos que mantêm o raciocínio, os conectivos. O que são esses ganhos semânticos? É como se fosse assim, quando a gente vai analisar uma palavra com a outra,
elas precisam estar conectadas. É o mesmo exemplo, a menina água. Né? Não faz sentido, precisa ter esse bebeu. Então, muitas vezes, as frases, a gente tem os textos, né? Mas aí, quando a gente vai pensando nas frases, nos parágrafos, a gente pode até começar assim, ó, o texto tem parágrafos, o texto tem frases e o texto tem palavras, certo? Essas palavras precisam estar conectadas para a gente ter um parágrafo que faz sentido, para no final de tudo isso a gente ter um texto que faz sentido. Então, às vezes, quando a gente pensa no português, o português fica grande demais. Ele fica assim, meu Deus, eu tenho dificuldade com isso, mas a gente precisa ir do pequenininho, ó. A gente tem as palavras. Computador, Isabela, Brasil, Xícara, Rosângela, Yara, Paulo, a gente tem as palavras, né? E para essas palavras, a gente poder construir um texto com elas, a gente precisa ir aos pouquinhos. Primeiro tentar entender como que eu construo as frases e depois como que eu vou construir esses parágrafos, certo? E para isso tudo fazer sentido, eu vou apresentar aqui para vocês agora os conectivos. E depois a gente vai ler um texto para a gente ver como que isso tudo faz sentido aí para a gente. E toda vez que vocês forem pensar em texto, pensarem em português, não deixem de pensar na própria linguagem, na própria fala mesmo. Óbvio que a gente está aqui tentando entender a norma culta. Às vezes a gente não fala do modo como a gente escreve. Isso aqui não é um problema, né? A gramática ela é só um modo de norma culta. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu lembro quando eu cheguei na faculdade, os professores apresentaram para a gente que existem várias gramáticas. Não sei se vocês sabiam disso. Existe gramática que vai virar e vai considerar que a palavra que para a norma culta está errada, essa gramática que é um exemplo da gramática descritiva, que vai falar assim com a gente, não, mas essa palavra aí ela é usada. Por exemplo, é o caso do alface, né? O certo mesmo da norma culta é a alface. Mas quando a gente vai no sacolão, a gente acaba falando assim, quanto que está o alface, né? Então, olha para vocês verem como que a língua ela precisou ser descrita de algum outro modo que não esse da norma culta. Porque a gente tem ali, ó, a gramática colocou que a gente tem que falar ali a alface. Beleza, a alface que é o certo mesmo. Mas aquilo, quando a gente chega no sacolão, ali no dia de feira, a gente acaba falando o alface. Então, essa gramática descritiva, que é só um dos tipos de gramática também, vai virar para a gente e falar assim, uma grande parte dos brasileiros que falam português falam o alface. Isso está errado? Isso está certo? É algo aí para a gente considerar também. A linguagem, ela é usada para cada caso, um caso. Por exemplo, o modo como a gente fala. Por exemplo, supondo que a gente vai falar com o Calil, o prefeito de Belo Horizonte. A gente vai tentar falar de um jeito formal e tal. Mas supondo que você está falando com o seu melhor amigo. Você vai tentar falar, você vai falar de um jeito mais simples mesmo, sem... Às vezes você fala uma gíria ali, uma coisa ali. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Aqui, na nossa aula, a gente tá aprendendo a norma culta. Mas não pensa vocês que não tem outro tipo de gramática, não, porque tem. E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, gente, mas nunca me falaram isso. Eu não sabia que existiam ali outros tipos de gramática que não aquela mini gramática que a gente aprende e tudo mais. Então, aí é uma observação que eu queria fazer com vocês disso. A língua que a gente está tentando, né, aprender aqui é a norma culta, para a gente vir a prestar vestibular, concurso, que seja, mas existem outros modos da gente expressar também. O importante é que a gente se comunique, né? Alguém tem alguma dúvida? Tá dando para acompanhar direitinho? Olha, Isabela, eu achei que o português era muito mais difícil, viu? Na minha cabeça estava muito mais difícil. Mas com essa explicação sua, nossa, agora clareou bastante.
importante para mim. Ô, Muito, Rosângela, que coisa boa, então. muito eu espero mesmo. então, eu espero que esteja todo mundo acompanhando aqui. Hoje é aula de costura. Hoje não é aula de português, não. A gente entender porque, tipo assim, a gente olha, né? Português, né? O livro, né? A gente pensa no livro. O que é o livro ali? É um tanto de palavra. A gente precisa, às vezes, dar uma desmistificada nisso tudo, né? São conjuntos de palavras. Certo? É verdade, é verdade. E você falou uma coisa muito séria que a gente não leva a sério. Muitas vezes, a gente, conversando com as pessoas, a gente tá falando um texto ali com aquela pessoa. Exatamente. Né? E a gente, na hora de escrever, faz um bicho de 7 cabeças, faz uma tempestade num copo d'água. E eu estou vendo, pelo que você está explicando aí, que é muito mais fácil. Exatamente. É só a gente acalmar, né? E raciocinar bem, e que a gente vai conseguir direitinho. Até as pontuações que são bem difíceis. As pontuações você vai ver, Rosângela. A pontuação não é isso tudo. A pontuação também não é isso tudo, não. Nós vamos conseguir acabar com essa pontuação aí para não ter dificuldade. Tá? Que bom. Mas eu acho que a gente sempre, toda vez que a gente pensar assim, igual, por exemplo, se a gente pensa um prédio, tá, é um prédio de 15 andares. Mas para ter um prédio de 15 andares, só ter 15 casas. Essas casas têm cozinha, tem banheiro, tem portaria. Então, assim, às vezes, isso em outras matérias também. A coisa tá grandona ali. É como se fosse o Lego, né? Quando a gente é criancinha, a gente joga Lego. A coisa ali precisa ser construída. Aí eu tô aqui conversando com vocês, Rosângela, quando vocês vão falar com uma amiga, que seja de vocês estão construindo o texto o tempo inteiro, tá? E português é bom, vocês vão ver. Português é top. A linguagem é muito agora sim. Agora sim, então tá bom. Agora sim. Então tá bom. Carmita, você quer falar alguma coisa? Quero, Isabela. Primeiramente, dar boa noite para você. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite. Eu pedi desculpa aí pela chegar atrasada, né? Sem problema. E eu sei que as ideias estão clareando. Assim, começou as aulas de português agora, né? Praticamente que tem 15 dias. Acho que hoje é a segunda ou terceira aula, né? Isso, hoje é a segunda. Pois é. E eu já está me clareando, né? Que ótimo. Você está ensinando aí, e o meu ponto meio fraco é a pontuação, né? Pois essa tal da pontuação. Pois é, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então, primeiro passo aí, ó. Texto, livro, que português, esse também assusta a gente demais, né? Livro. Se você pensar a Bíblia, então, que é um livro enorme, você fica assim, gente, mas eu vou dar conta de ler isso tudo, vai. Aí tem seja livro, seja a Bíblia, seja qualquer outro tipo de livro. A gente não só dá conta de ler e interpretar, como a gente dá conta também de produzir texto, produzir discurso, conversar, xingar, brigar com quem precisa, chamar a atenção dos outros. É tudo texto. O texto está em todo lugar, tá? Até xingar os outros é produzir texto, quando a gente está nervoso, tá? Então é muito importante a gente, imagina, Carlita, é muito importante a gente ter essa ideia, essa coisa, o que é coisa, porque às vezes, por exemplo, supondo que se eu corrijo um texto de vocês, eu falo assim, tá faltando coesão e coerência. Aí vocês vão falar assim, beleza, mas e aí? Tipo assim, tá, mas que bicho que é esse? Que trem que é esse? Então, é isso. No fundo, o livro é um tanto de palavras. Que palavras que são essas? É substantivo? É artigo? Como que se relaciona? Por que eu uso artigo antes de substantivo? Por que o adjetivo caracteriza? Para além da gente entender a gramática da norma culta, eu não sou contra totalmente a gramática, não, tá? A gramática ela é importante, ela normaliza ali um tanto de coisa, né? Mas a gramática, às vezes, ela oprime um pouco a gente. Às vezes a gente fica assim, eu não sei português, eu não sei pontuação, mas sabe, a gente, desde pequenininha, a gente está sendo estimulado a linguagem. Essa era uma das primeiras coisas que eu queria desconstruir com vocês.
Todo mundo aqui sabe português. Não tem uma pessoa aqui que não sabe português, é a nossa língua. Vocês já viram alguém que mora nos Estados Unidos falando, eu não sei inglês? Ó, a bobagem começa daí. A gente brasileiro tem uma autoestima muito pouca, né? A coisa começa daí. Todo mundo sabe português. Eu acho que às vezes é essa insegurança que vai travando um pouco a gente, tá? Então aqui eu fiz uma lista de conectivo para vocês. Essa lista eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula, pode ficar todo mundo tranquilo. Essa lista vai ser para vocês assim, igual o celular, que hoje em dia a gente anda com o celular na mão. Quem quiser imprimir essa lista, é a coisa mais útil que vocês vão fazer da vida de vocês. Quando eu estou fazendo trabalho da faculdade, quando eu estou procurando, fazendo atividade para vocês ou para outros alunos, eu uso essa lista. Porque é assim, é o que vai conectar, é a linha. Costureira fica sem linha? De jeito nenhum, né? Então, vocês vão ver como que o conectivo... Eu tenho uma aluna que ela fala assim, eu nunca mais larguei dessa folha do conectivo, até imprimiu. Porque, assim, eles são realmente muito importantes. Vocês vão começar a usar eles para toda coisa. Então, vamos lá. Então, olha como é que faz sentido. Vocês já usaram a palavra também, acredito eu. Vocês já usaram a palavra que? A gente usa que toda hora, né? Sou feliz porque tenho uma família importante para mim. Ou então, pegar um aleatório aqui. Eu estou estudando para que eu possa me formar e entrar na faculdade, certo? E a gente tem os tipos de conectivos. Então, supondo que eu vire para vocês e falo assim, hoje eu fui no supermercado e eu comprei abacaxi, morango, mas também, olha o mas também aí na adição, tá dando para vocês verem direitinho? O mas também, ele tá aí no terceiro da adição. Estão vendo? Tá muito pequenininho. Ah, meu Deus, peraí, Alessia, eu vou... Agora tá dando para ver? Tá dando para ver aqui? Mais ou menos. Mais ou menos? Então vocês vão me fazer um favor. Depois da aula eu vou enviar esse... Peraí, que eu acho que agora vai ficar melhor. Peraí, só um instantinho. Vejam se agora faz sentido? Aí para vocês? Aí deu. Aí, então tá. Então, beleza. Então, a gente, por exemplo, eu falo pra vocês assim, não, gente, hoje eu fui no Sacolão, comprei abacaxi, morango, mas também comprei quiabo, porque tava na promoção. Mas se eu chego aqui pra vocês e falo assim, abacaxi, morango e quiabo, vocês vão achar que eu tô doida, né? Eu não contextualizei, eu não usei aí um conectivo que faça sentido. E aí a gente vai ver que a gente tem todos esses conectivos aqui, ó. A gente tem os que vão servir aí para adicionar, por exemplo, igual o i. Eu vi que vocês falam, eu gosto de chocolate e cocada. Esse i aí, ele tá criando uma adição entre a palavra chocolate e cocada. Aí vocês vão me falar assim, uai, Isabela, mas eu tô usando conectivo sem nem saber que eu tava usando conectivo. E sim, porque na linguagem, a gente começa a aprender, a gente ouve um colega, a gente começa a falar e a gente vai produzindo textos, só que texto oral, né? Textos falados. E aí, a gente precisa, às vezes, trazer um pouco desse texto falado para o nosso texto escrito. Por exemplo, quem nunca usou esse mas aqui, ó, que é de oposição? O pessoal até costuma confundir, né? O mas e o mais. O mais é quando eu viro e falo assim, ó, 2 mais 2, 4. Esse outro mas aqui do português é quando eu viro e falo assim, eu adorava a novela da Carminha, mas acabou. Quem aqui assistiu a novela da Carminha? Eu acho que muita gente gostava dessa novela, né? Novela da Carminha. Então, vocês pensam no exemplo da Carminha, que agora virou a Thelma, né? Que era da novela. Não sei se vocês são noveleiros. Mas essas duas aí eu acompanhei um pouquinho. Então, quando a gente vira assim, ó, eu estava acompanhando a novela da Regina Casé, Amor de Mãe, mas, ou seja, acabou, mas acabou. Aí vocês vão virar para mim e falar assim, ô Isabel, mas às vezes quando eu quero escrever um texto, eu quero incrementar um tiquinho, o que eu faço? Tudo isso aqui, ó, vocês podem substituir por mas.
aliás, quando tem mas, vocês podem usar o porém, vocês podem usar o todavia, vocês podem usar o contudo. Então, por exemplo, vocês viram para mim e falaram assim, eu adorava a novela Amor de Mãe, entretanto, acabou. Então, por que o conectivo é interessante? Porque é para a gente ampliar a nossa cabeça. A gente vai ampliar. Se antes a gente ficava usando só aquele mas, agora a gente vai usar o contudo. E é óbvio que a gente esquece, né? Por isso que eu estou falando com vocês. Tem que ter a folhinha. Vocês têm que ir na papelaria e pagar lá o xerox de imprimir a folhinha dos conectivos e viver com aquilo ali. Porque a gente esquece, né? São muitos conectivos mesmo. Mas isso aqui é só um exemplozinho, a gente vai trabalhar com isso aqui o resto do ano, para a gente poder escrever textos bacanas e tudo mais. Mas isso aqui é um pouquinho para a gente ampliar a nossa cabeça. Por exemplo, se eu uso porquê, eu quero explicar alguma coisa. Eu vou para vocês e falo assim, eu gosto muito de amarelo, porque me lembra minha mãe. Eu posso virar e falar assim, eu gosto muito de amarelo. Uma vez que... Vocês estão conseguindo ver ele aqui, debaixo do porquê? Sim. Uma vez que me lembra minha mãe. Então, olha para vocês verem que bacana. Então, um outro exemplo aqui, na comparação. Eu gosto muito de amarelo, assim como eu gosto muito de azul. Eu gosto muito de azul, tal como eu gosto de amarelo. Então, o que esse conectivo aqui, esses conectivos, né, que depois a gente vai ver, alguns são conjunções, alguns são preposições, mas agora a gente pode olhar tudo para eles e falar assim, não, é tudo conectivo, está autorizado todo mundo chamar de conectivo, porque se eu chego para vocês e falo amarelo e azul, eu não estou expressando aí um texto, né, mas se eu vir para vocês e falo, eu gosto muito de amarelo porque me lembra meu pai, tal como eu gosto muito de azul, porque me lembra minha mãe. Fechou. Tá usando aí conectivos e eu tô passando aí uma informação para vocês. Tá fazendo sentido? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês me interrompem. Ninguém vai dormir com dúvida, não, viu? Tô aqui. Sim, é bastante, Isabela. Que ótimo, Alessia. E com essas palavras diferentes, né, o texto fica mais rico, né? Uhum. Em vez de você usar mais entretanto, fica bem mais rico, né? Exatamente. Então, por exemplo, né, eu sei que aqui tem muita gente que quer ir para a faculdade, às vezes a gente precisa ali fazer o Enem, redação do Enem. Quando eu estava tentando o Enem, mas esse conectivo aí, era eu e ele. Caso de novela, eu usava ele para tudo. E é isso, a gente até hoje vai usando. É aquela coisa mesmo. Aí, por exemplo, né, muita gente que quer fazer o Enem para ir para a faculdade. Para a redação do Enem, estudar para a redação do Enem, e à medida que a gente vai usando, aquilo ali vai fazendo parte da gente. Então, se antes a gente não conhecia o tal do por conseguinte, gente, isso é bonito demais. Por conseguinte... Olha para vocês verem que coisa legal. Então, ao invés de vocês falarem logo, né? Logo a gente usa muito. Então, a gente fala assim, portanto, e aí começa a colocar a nossa ideia. O trem fica bonito demais. Se vocês não concordam comigo, que a cabeça da gente vai só ampliando, tá? Então... Ô, Isabela. Pode falar, Chico. O que acontece é o seguinte, na hora que você vai escrever um texto, da mesma forma que você vai conversando, você vai colocando no papel. Você não lembra, assim, igual, eu nunca ouvi falar, já ouvi falar de preposição, essas coisas assim, mas assim, igual essas que você passou aí agora, eu nunca tinha visto. Estou sendo sincera, porque quando eu estudei, assim, lá atrás, eu até questionei isso quando eu fui para o EJA, porque eles usavam muito verbo. A gente só estudava verbo, a gente não estudava uma construção de um texto, não estudava pegar um texto e fazer uma interpretação, não, era só verbo. Imperativo, esses verbos, assim, aí só ia complicando os verbos. Mas, assim, ensinar mesmo a escrever um texto
a fazer uma coisa assim, não tinha isso. Entendeu? Eu comecei Justamente, estou de acordo. a usar mais isso foi quando eu entrei no EJA. Porque antes nunca usei. Eu Sheila, sei que você está falando, igual, olha para você ver. Eu vou ser muito sincera com vocês. Estou me formando para professora de português, tá, beleza. Mas eu não quero ficar fazendo ninguém decorar verbo imperativo, não sei o que. Eu não quero. Igual, por exemplo, o tal das orações subordinadas. Gente, eu vou falar com vocês, eu não gosto desse trem, não. Sabe por quê? O que eu quero de vocês não é que vocês ficam decorando para a prova, para a atividade, oração subordinada restritiva. Eu quero que vocês leiam um texto e falem assim, ué, mas por que essa pessoa está usando isso para falar comigo? A gente vê, né, os discursos de político, e aqui eu não estou para defender nem PT nem Bolsonaro, porque para mim é tudo uma corja, tá? Já falo com vocês. Para mim não tem ninguém ali que está prestando, não. A gente precisa de educação, saúde e qualidade de vida, porque tem muita gente passando fome. Vocês não concordam comigo? Tá? O povo brasileiro está precisando agora de comida. Mas enfim, por que eu estou aqui conversando com vocês? Eu estou aqui conversando com vocês para na hora que vocês estiverem assistindo uma televisão, vocês sentirem se vocês estão sendo enganados ou não. Porque os jornais, eles às vezes passam umas informações para a gente que a gente fica assim, ué, mas também desconfia. A gente se sente quase com um desconforto. Mas será que a culpa é nossa? Será que a culpa é do brasileiro de estar com a gente passando fome? A culpa não é da gente, não. Então, olha para vocês verem, como de uma aula de português, a gente vai desmistificando ali e chega na prática. A gente precisa aprender a língua e a linguagem na prática. A gente precisa estar lendo um jornal e falar assim, eu acho que essa manchete quer que eu pense tal coisa. A gente não está aqui para a gente pro discurso ir levando a gente. Por que adianta vocês ficarem decorando verbo imperativo se vocês não estão sabendo como que as pessoas vão usar? Como que a mídia e os políticos vão usar? Nada. O que adianta eu ficar virando para vocês e falando isso? Aí vocês vão lá e depois vocês fazem a tarefa igual máquina. Não sei se vocês já viram, se vocês gostam de Pink Floyd, eles faziam muita crítica relacionada a isso. A escola às vezes faz a gente uma certa máquina. A gente só lá assim, ó. Não, vamos ler os textos, vamos ver vamos conseguir interpretar. No Brasil, tem muita gente que lê um texto e não interpreta. Isso é culpa da pessoa? Não. Isso é falta de investimento na educação básica. Eu não posso mudar isso completamente, né? Mas a gente vamos entendendo aí o que está acontecendo nessa situação toda. Português é mais social e mais político que a gente pensa. Quando eu falo político, não é o político, o presidente, o governador. Não, é a coisa da sociedade. A gente precisa saber se comunicar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve uma discussão. Seja com família, seja no casamento com o marido. Às vezes a gente não entende o que a pessoa fala. Às vezes a gente não interpreta. A gente está tão acostumado igual. O primeiro dia de aula eu perguntei para vocês, né? Vocês gostam de ler? E aí o pessoal mais novinho falou, eu gosto de ler assim, mas eu fico às vezes mais no Instagram. Algumas pessoas falaram que ficaram com vergonha de falar que não gosta de ler, mas é que vocês não precisam ter isso não, gente. De verdade, não gosta de ler? Vamos tentar aprender a gostar. E começar a ler coisa que vocês gostam. Se vocês não gostam de filme de herói, de Homem-Aranha, vocês vão assistir pra quê? Comece a assistir um filme ali que faz sentido. É aquela coisa, se vocês não gostam do Amor de Mãe, que era a novela que estava passando, vai assistir Gênesis. E vice-versa. Então, a conversa é por esse lado aí. Não estou aqui para fazer ninguém decorar nada. Eu quero que vocês abram um jornal, super, que seja qualquer jornal do Estado de Minas, qualquer jornal, e vocês leem e vocês falam assim, mas e vocês começam a se questionar de algumas coisas. Porque, um exemplo, às vezes tem que seja uma manifestação. E aí o governo não está gostando muito daquilo, ele vai lá e coloca os vândalos, para que a população se volte contra a própria população. E eu acho que está um momento da gente se unir, inclusive com a nossa própria linguagem. A gente fala português, a gente vai ficar nessa de que eu não sei português?
Igual, por exemplo, a Sheila já falou, eu tenho dificuldade com pontuação, a Rosângela já falou que tem dificuldade com pontuação. Tá, a gente vai conseguir resolver isso aqui, eu espero. Mas vocês conseguem conversar comigo. Que bom. Mesmo jeito que vocês estão... Igual a Sheila me deu o exemplo do imperativo, e eu me lembro até quando eu estava na escola. A gente fica ali gravando os tal dos verbos. Tanto de verbo imperativo, não sei o que. No final você gravou tanto verbo, mas você não está sabendo interpretar. Que coisa que é essa? Pra quê? Eu pergunto para vocês, pra quê? A gente precisa ler e interpretar. Sabe por quê? Porque a nossa língua, a leitura, a escrita, ela é um ato político. Repito, não é o político safado de Brasília, não. E aqui eu rasgando o verbo com vocês assim, mas vocês até me desculpem. Estou falando lá de Brasília, não. Eu estou falando de vocês poderem escrever, de vocês poderem conversar, de vocês poderem se... Olha que legal que é escrever um texto que seja uma carta para sua esposa, para seu marido. Olha que legal. Você está ali expressando. Isso também é texto, isso também vai entrar aqui na roda. Por isso que eu trouxe um poema para vocês. Vamos começar. Eu gosto muito de poema, não sei se vocês gostam. Poema é um trem que suaviza a gente, né? Às vezes a gente está meio tenso, a gente lê um poema, a coisa fica melhor. É até um conterrâneo nosso, ele nasceu aqui em Minas Gerais, é o Carlos Drummond de Andrade. E aí, aqui a listinha dos conectivos eu vou disponibilizar para vocês, tá? Fiquem tranquilos aí. E aí... Eu trouxe aqui um poema, ele chama poema, vou aumentar aqui para vocês, e aí eu vou ler esse poema, vocês me falam aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Está escrito aqui alguma poesia, porque é um livro do Drummond, é uma coleção de poemas. Esse aqui é como se fosse um retratinho do Drummond, depois eu mando uma foto aí para vocês. Eu vou começar a ler. Quem quiser me interromper, a qualquer momento vocês me falam, bom? Quando eu nasci... Um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase que não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes se sabia que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua... Mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Gente, na hora que ele fala assim com a gente aqui no texto, meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco? Eu acho que a gente se pergunta isso muito, né? Quando às vezes a gente tá meio tristinho, meu Deus, me abandona não. Eu sou meio humana aqui, né? Então, olha para vocês verem, é um poema do Carlos Drummond de Andrade, um poeta aí, importante, e a gente se identifica muito mais, então a gente se aproxima. A gente se aproxima do português, a gente se aproxima do poeta. Por quê? Porque todo mundo passa por um momento de dificuldade em que a gente pergunta, Deus do céu, por que você me abandonou se eu era fraco? E aí ele fala que está comovido, e é muito interessante, né? Porque ele não consegue nem fazer uma rima. Ele chama Carlos, ele é o Carlos Drummond, porque se ele chamasse Raimundo, aí seria mundo, vasto mundo, eu sou Raimundo. Mas para piorar, ele chama Carlos Drummond. Ele não chama Raimundo. Então não rima. O trem é tão difícil para o lado do Carlos Drummond que nem rima. Então, assim, eu trouxe esse poema para a gente poder, né, descontrair um pouquinho, porque os poemas são muito importantes para a gente começar a leitura, às vezes quem não tem muito costume de ler, mas para a gente ver também como que os conectivos estão presentes. Então, ele inicia aqui o texto com a palavra quando. Então, quando eu tenho a palavra quando aqui, ó. Quando eu nasci. Então, ele traz aí pra gente, ó, uma contextualização. Quando ele nasceu, um anjo conversou com ele assim, ó. Vai, Carlos, ser gaúcho na vida. E aí, as casas espiam os homens que correm
atrás de mulheres. E aí, mais pra frente, olha o nosso mas aí que a gente tanto usa, lá na última estrofe, a última parte aqui do nosso texto. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque. Então, igual, por exemplo, ele usa muito meu Deus, né? Esse meu Deus, ele tá usando aí para poder conversar. Ele tá conversando com Deus e falando assim, meu Deus, me abandona não. Me abandona não. Então, assim, é um texto para a gente poder enxergar onde que estão os conectivos. Porque se a gente fala assim, ó, nasci torto. Como assim você nasceu torto? Então, quando eu nasci, já tem uma introdução aí, quando eu nasci, um anjo torto, e aí ele caracteriza o anjo desses que vivem na sombra, disse. Aqui a gente tem os 2 pontos, né? Por que a gente tem os 2 pontos? Porque o anjo está falando para o Carlos, vai, Carlos, ponto de exclamação. O que essa exclamação está querendo dizer? Uma certa entonação, vai, Carlos, quando a gente está querendo falar assim, como se fosse uma empolgação, né? Você gaúcho na vida. E aí, a gente esse ano vai tentar entender um pouco aí desse mundo da pontuação, mas antes da pontuação vem as palavras. E antes das palavras vem as letras. E uma aí foi fazendo relação com a outra. E desde pequenininho, a gente entra em contato com as letras. A gente não começa falando um poema inteiro do Carlos Drummond, né? A gente começa falando água, mamãe. Então, às vezes a gente é quase que assim, meio bravo demais com a gente quando a gente tá aprendendo alguma coisa. A gente fica assim, eu não sei pontuação, não sei nada. Tá, pontuação você pode estar em dúvida. Mas será que você já não sabe as palavras? E aí, das palavras, agora eu mostrei para vocês os conectivos. Então, é como se assim, ó, as palavras são as 2 estradas que precisam de uma conexão. Aí os conectivos vão ser a ponte. Presta atenção aqui na minha mão, ó. Palavra água, palavra mamãe, que é as primeiras que a gente fala, né? Pra gente falar mamãe, me dá água, a gente precisa de uma conexão entre as palavras. Aí vocês vão falar, tá, mas isso vai fazer um texto? Vai! Quando for fazer um texto, eu pedir para vocês fazerem um texto, vocês não vão pensar em texto, pensar em palavra, depois em frase. Finalmente vocês vão pensar em parágrafo. Tudo isso eu juro para vocês que vão dar um texto. Primeira coisa, desconstruir essa ideia aí de que português não é para mim, português é difícil. Não estou aqui para vocês amarem minha matéria mais que tudo, não. É óbvio que às vezes a gente gosta mais de ciências, de biologia, é claro. Mas pensa na linguagem, né? Não é à toa que português e matemática são as 2 matérias assim, que a gente precisa mais focar. É óbvio que as outras são importantes, muito importantes, mas às vezes assim, até em concurso que a gente vai fazer, português e matemática é a coisa ali que mais pesa. Tenta enxergar a linguagem de vocês como uma potência. E aqui eu não estou falando só da linguagem falada, não. Existem as libras, existe o braille. A linguagem ela é tão fundamental aí na nossa vida que as pessoas as pessoas com deficiência, elas construíram outro modo de se comunicar, porque a gente não vive sem comunicação. Então, quando vocês forem pensar em português, não pense o português só aqui, EJA, escola, me formar. Pensa o português na linguagem, com o marido de vocês, com a melhor amiga, com os filhos, com mãe. Tá? E prestar atenção aqui, ó. Eu fiz um textão aqui para vocês agora, porque eu tô falando 1 hora na cabeça de vocês. Tem 1 hora que eu tô falando. Então, eu fiz, 5 páginas de texto. Tá? Então, essa foi uma aula para a gente poder desconstruir um pouco essa ideia de que eu não sei escrever, que eu não sei ler, que eu não sei interpretar. Que papo que é esse? Tá? A gente sabe sim. A gente só precisa ir desenvolvendo um pouquinho melhor. Para a gente desenvolver, vão ter alguns exercícios de interpretação. Alguns vocês podem sentir mais dificuldade, cada um vai estar num tempo. É isso também, individualidade. Eu posso demorar mais, Conceição pode ir mais rápido, Paulo pode ir mais rápido, fulano pode ir mais devagar. Qual que é o problema? Nenhum. Então eu pretendo ir aí no tempo de vocês,
a pontuação. A gente vai também desconstruir essa pontuação aí, ela também vai ficar uma coisa mais palpável para a gente conseguir entender. Repito, não estou aqui para fazer vocês gravarem verbo nem nada disso. A gente precisa se apossar da importância que a gente tem, que é a linguagem, para a gente poder cobrar lá dos bandidos safados de Brasília, tá? Para a gente poder cobrar, a população está morrendo de fome, tá? O discurso ele é muito potente e a gente vai ver a importância que o discurso tem. Agora tá tendo o Dia das Mães, né? Olha o tanto de propaganda que está fazendo Dia das Mães para a gente comprar, para a gente ficar naquilo tudo. Óbvio, né? Presentear nossas mães, importante, claro, é importante, sim. Mas para a gente entender como que essa dinâmica do mundo, como que o discurso foi se dando. No jornal com o William Bonner, na receita com a Ana Maria, tudo ali tem discurso, tudo ali tem português, tudo ali tem texto. Na receita tem texto, que ele vira para você e fala assim, modo de fazer. Vocês querem uma metáfora maior? Porque a gente, por exemplo, né? A gente vira para a mãe da gente e fala assim, mãe, faz um bolo, daqueles bem gostosos pra gente, aqueles que só a senhora faz. Ou fala com a avó, com os filhos pedem, todo mundo. Na hora que a gente vê o bolo inteiro ali, ó, e o bolo vocês pensam em texto. Quando a gente vê o bolo inteiro ali, você não sabe o que foi. Bater ovo com farinha de trigo, a mesma coisa aqui com os textos, a gente precisa voltar um pouquinho, tá? E aí os conectivos vão ajudar demais a gente. Existe a vida antes e depois dos conectivos. Mó exagero aqui de brincadeira com vocês, tá bom? Mas vão ajudar muito. Pode falar, Paulo. Te interrompendo um pouco aí. Sem problema. Eu queria conversar com a Rita depois sobre a cesta dela. Claro. Seria possível depois, antes que a aula termine aí? Claro. Ô, Rita, você tá aí online, conseguindo me ouvir? Só um minutinho, gente, é porque hoje a Rita perdeu o dia da sexta. Ô, Paulo, eu acho que a Rita... Ô, Rita, você tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. O Paulo quer conversar um pouquinho aí com você sobre a respeito da cesta. Paulo, pode falar que a Rita... Vou te dar a palavra aí. Tá bom. Não, se você está precisando da cesta mesmo, eu tenho uma cesta, eu posso passar para você, no mês que vem você repõe, você que sabe. É o melhor eu para você. Quero sim, Paulo. Eu quero. Porque eu te passo a minha cesta, aí você, mês que vem, a gente faz a troca. Você que sabe. Eu vou tentar com a Renata. Se a Renata não me der, eu te ligo amanhã e te aviso. Tá ok, então, te aguardo. Tá bom? Porque assim fica difícil, você vai ficar sem também. Não, porque porque a minha irmã também pega, então dá pra gente ter, eu moro sozinho, então aí dá pra... Então tá. Aí a gente... Eu te agradeço, sim. Eu tô precisando realmente mesmo. Não, tudo bem, a gente faz uma troca aí. Tá okay? bom. Que ótimo, Paulo. Bacana Valeu, demais. Obrigado. Parabéns aí pela atitude. Obrigada, viu, Paulo? Nada. Então, pessoal, é isso aí, ó. O Paulo precisava conversar com a Rita. Ele falou. Imagina isso escrito. Dá para a gente pensar a linguagem escrita também. Dá para a gente pensar a linguagem falada, escrita. Até a gente vai aprender até a linguagem, aquela que não é verbal, os desenhos, charges. Que seja ali só um desenho, os anúncios publicitários costumam fazer muito isso, né? De colocar só uma imagem ali pra gente, para anunciar alguma coisa. E aí, hoje era esse 1 hora falando no ouvido de vocês, que eu precisava para hoje, tá? Qualquer dúvida, é só vocês me procurarem no WhatsApp. Eu vou disponibilizar tudo no Google Sala de Aula, tá? Eu estou apanhando ainda um pouquinho com esse Google Sala de Aula, mas vou caminhando, tá? Tudo lá, lista de conectivos, texto, pode falar, acho que é o William? Sou eu, tô tentando falar um pouquinho aqui. William, pode falar. Mas é rapidinho. Não, pode falar. É só algo que o que você falou hoje é a pura verdade. Então, assim, gente,
isso eu aprendi com a minha esposa, tá, professora? Com a minha esposa, porque ela fez faculdade também. E ela falava comigo assim, se a gente soubesse, ela falou assim, olha, se vocês soubessem o que os deputados estão falando, não é só deputado, não, até mesmo pessoas que falam que são amigas da gente. Às vezes elas estão usando uma frase paralela, gente, e elas estão ali quebrando a gente, falando mal na frente da gente. Assim, quando você foi falando, eu fui lembrando por quê? Porque eu passei por isso. Eu passei por... às vezes eu estava ouvindo, eu achava, professora, que a pessoa estava elogiando. Então, assim, quando a minha esposa começou a me acompanhar, ela pegou e falou comigo. Aí eu falei assim, tá vendo como é que a pessoa tá falando? Ela falou assim, mas a frase tá muito estranha da forma que ela tá falando. Não só para você, mas para as outras pessoas também. Aí que eu fui entender o que ela tava falando. Gente, a pessoa tava acabando com todo mundo. Exatamente. Então, assim, eu falei assim, gente, não acredito nisso. Aí que eu fui ter discernimento. Pra você ter ideia, hoje, se eu conversava com mais ou menos umas 100 pessoas dessa, hoje eu não converso com 20. Exatamente. E isso é na vida inteira. Isso é na vida com amigos. Às vezes, quando a gente entra, a gente precisa ser esperto e a linguagem, ela tá aí para nos assegurar disso. O povo fica, às vezes, anunciando um tanto de trem pra gente que você não quer comprar, você já tá endividado. Nossa. E você precisa ter ali, entender, porque para as pessoas não fazerem um de bobo. Por que vocês acham que deputado, às vezes, conversa de um jeito difícil? A gente não entender o que eles estão falando. É isso mesmo, minha esposa falava comigo, eu fui pegando aqui dali. Exatamente, William, muito obrigada aí pela colaboração, porque, se você digita aqui, política, no Google, vai aparecer assim, STF anuncia não sei o que. Tá, mas quem que é STF? Quem que é essa sigla? Por que eles não estão falando com a gente? Por que eles não estão explicando pra gente o que está acontecendo na política? E seja na política aqui do Brasil e lá fora também. Então, a gente precisa se questionar desses discursos. E esses discursos são o quê? Linguagem. E todos, da vida... A gente precisa estar atento. É isso mesmo, William. Assim, foi um aprendizado que eu aprendi com a minha esposa. E quando eu vi você falando aí, gente, voltou tudo na minha cabeça. Exatamente. Porque às vezes, professora, eu achava que era até algo da cabeça da minha esposa. Eu falei, não, gente, mas não é assim. William, não é. Um dia você vai aprender na faculdade o que é uma língua paralela, mais ou menos, você vai entender o que eu tô falando. O que aí é eu falei assim, uma linguagem? O que é o poder da linguagem? Às vezes uma pessoa que fala que às vezes uma pessoa fala que é amiga sua de infância. Ela está conversando com você ali, mas está usando uma língua diferente. Você não está entendendo que língua que é. Você está achando que é algo bom, bonito, mas não é. A pessoa está acabando com você, de frente com você. Gente, o que é essa questão de manipulação, por exemplo? O que é tudo isso? Quando uma pessoa fica ali te manipulando, seja em relacionamentos ruins ou o que for, a gente precisa estar atento, a gente precisa saber ouvir. Quem não tem, as pessoas com deficiências que não têm a questão da audição, que seja aí pela Libras, que seja ali por tudo, a gente precisa estar atento aos discursos. A linguagem, ela tem um poder, seja na política, que esse povo safado está tudo acabando com o Brasil, e seja também na nossa vida. Então, eu acho que em algum momento tudo isso vai fazer muito sentido para vocês. O português, ele diz muito sobre a nossa sociedade. E, Miral, você queria falar alguma coisa? Queria. Eu falei assim, se você puder mandar em PDF no grupo, aí... mando sim. Tá? Eu agradeço. Tá, Ju. Então, eu vou mandar tanto o conectivo, vou mandar os slides também. O conectivo, eu tô dizendo assim de imprimir, viu, gente? Mas é porque... quem quiser ter no celular, não tem nada a ver, não. Tô dizendo assim, a força da expressão, né? Não, vou até mandar fazer um quadro, tá? Então, ótimo. Então, eu mando sim, viu, Miral? Vamos refletir sobre isso, pessoal. Essa questão assim de, que coisa é essa? A gente sabe português, sim. Essa questão do texto. Vamos desconstruir um pouco isso para a gente poder construir aqui um caminho bacana. Até o final do ano, vocês estão se sentindo mais confiantes com a escrita, com a fala. Você falou a palavra certa, desconstruir, né? Exatamente. Sheila, pode ficar tranquila, que eu não vou te pedir para gravar nenhum verbo, tá? Pode ficar despreocupada, tá? A gente vai aprender aqui na prática,
tá? A gente já vai ler um texto e vai aprender esse tal de pontuação também. Tá bom? Ô professora, Pode às falar. vezes a gente pode até, por exemplo, como que eu posso falar? Às vezes o problema não está nem no texto que está escrito, às vezes o problema está no texto da pessoa que está falando com você. A merda que ela está falando com você, desculpa pelo palavreado, mas o que ela está falando com você ali, o que está saindo da boca dela é o que está saindo do coração dela. Exatamente. Então, eu vou ser sincero, quando eu comecei a aprender, mais ou menos, que eu não sei ainda, né? Não sei ainda, mas quando eu comecei a ter discernimento do que era isso, aí eu comecei a pegar. Teve pessoas, né, assim, no meu convívio, que viu que eu comecei a aprender essa artimanha. Exatamente. Isso, artimanha, malandragem, isso aí. Aí a pessoa foi parando de conversar comigo, que ela viu que eu já não estava mais boba, nem otária. Exatamente. Né? Isso, Nossa, e aí, hoje a aula foi... assim, ó, acaba que eu sei que vocês podem pensar assim, gente, mas essa menina tá doida, ela tá falando de português mesmo? Eu juro pra vocês que eu tô. Verdade. Português, tá? Português. Esse tem de conectivo, cheguei aqui falando de costura, mas é português. Eu prometo pra vocês que é português. Então, é mais tranquilo que a gente pensa. Tá? E ó, eu não sei se você sabe, mas porque eu fico chocada até hoje que existe mais de uma gramática pra gente ver o quanto que a coisa é ampla. A coisa não é fechadinha, a coisa é ampla. É o tal do exemplo do alface, tá? Então, ó, quero aprender muito aqui com vocês, trocar, igual o William tá falando, ó, gente, vamos ficar esperto, é isso mesmo, a gente tem vida pessoal para além da escola, é isso também. E os discursos estão aí o tempo todo. Assim, por exemplo, supondo que depois da aula vocês vão ver uma novela. Discurso, de novo. É ali um discurso de propaganda, é uma conversa com marido, esposa, que às vezes a gente pode só tentar falar de algum outro jeito. Então é isso. Eu juro que é português, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição. Se eu demorar a responder, é só porque muita coisa para fazer mesmo, tá? E aí eu vou deixar uma tarefinha para vocês amanhã. Quem ainda não fez a tarefa da aula passada, pode me procurar se tiver qualquer dúvida. Eu acho que é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer conversar alguma coisa? Ô, professora, eu posso só acrescentar só mais uma coisinha só? Pode. Eu sou assim, igual você falou, né? Nós falamos, né? Igual eu falei, política, mas eu falei também em questão de amigos. Às vezes, não é só esses não, viu, gente? São todos. Lugar bom e lugar ruim, tá? Que as pessoas que falam que são boas, são as que mais falam, né? Em geral, né? É geral. Então, eu comecei a perceber isso em pequenas coisas, em pequenos lugares. Aí sim eu fiquei mais esperto. Exatamente. Né? Porque é o jeito que a gente tem de convencer o outro. A gente convence o outro como? Com palavras. E essas palavras vão fazer o quê? Frases. E depois parágrafos e depois textos. Tá? Isso. Então, obrigada aí, viu, William, pela sua colocação. Eu acho que ficou parecendo, às vezes, até um papo de vida pessoal, mas é isso mesmo, a gente está aqui para trocar isso mesmo. Para a gente ver que não é só aquela disciplina, português, não. É muito mais. Tá? Qualquer dúvida, se alguém não tiver entendido alguma coisa, é só me procurar, tá bom? Um abraço aí para vocês e semana que vem tem mais, viu? Tchauzinho, pessoal. Tchau, um abraço. Tchau. Tchauzinho. Excelente aula.